O conteúdo a seguir foi gravado durante o AGTEC Meeting de 2024, que em sua 10ª edição trouxe como tema central colaboração e reinvenção em tempos de complexidade. Este painel ocorreu no palco Colaboração no Parque Tecnológico. No painel Crédito com Bandeira e os cartões do varejo agrícola, analisamos a transformação na oferta de créditos. Bancos e agfintechs estão investindo em tecnologias que facilitem a vida financeira do produtor rural. E o cartão de crédito é uma das apostas que está chamando a atenção do mercado. Muito prazer que eu vou mediar esse painel aqui na AGTEC Meeting sobre crédito agrícola. A gente tem aqui a presença de startups, depois cada um vai se apresentar, que estão reinventando, né, o setor e o mercado como um todo. Um mercado que, no âmbito do Banco Central, pelas informações divulgadas, representou até 2023 em torno de 400 bilhões de reais de concessão, só o que é controlado dentro do sistema, com um crescimento médio dos últimos 7 anos da ordem de 16%. Então, um mercado extremamente pujante e necessário, né? Como a Ana Lu falou, eu sou Lindomar Schmoller, eu lidero a indústria de serviços financeiros aqui na PwC Brasil. E a gente vai debater um pouco hoje essa transformação que está em curso, né? Com essa quantidade de recursos e necessidade, a gente tem percebido uma transformação, e os nossos convidados vão falar um pouco dessa transformação, muito calcada também em tecnologia, né, aplicada à análise de riscos, né? São modelos cada vez mais sofisticados, e as fintechs do agro, junto com bancos digitais e até alguns incumbentes, têm atuado e têm investido em novas formas para facilitar a vida financeira do produtor. E o cartão de crédito, como a Ana Lu falou, é uma das apostas que vem chamando a atenção. Então, para esse bate-papo, para essa conversa, a gente conta aqui com representantes da EAGRO, quase todos estão identificados aí, a EAGRO vinculada ao Bradesco, a Hectare e a AgroToken. Sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria que vocês se apresentassem e a gente aí vai para as perguntas, por favor. Bom, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Prazer em conhecê-los. Meu nome é Camila Rizzi, eu trabalho na AgroToken, sou a Head de Marketing. A AgroToken, para quem não conhece, é uma startup do agronegócio. A gente tem negócios aqui no Brasil, na América Latina, e aí a gente tem soluções financeiras, né, bem como você citou, para todas as soluções aí para o agro. Boa tarde, obrigada pelo convite. Eu sou Nadege, eu sou head do EAGRO. O EAGRO é uma agfintech do Grupo Bradesco. Nós somos um marketplace que oferece serviços financeiros e não financeiros para o agro e vamos conversar aqui um pouquinho hoje sobre essas novas soluções e tecnologias que estão vindo aí. Boa tarde a todos. Obrigado também pelo convite. É bom estar com vocês aqui para falar um pouquinho do que a gente vem aprendendo e apanhando com esse tempo, né, Nadege? Meu nome é Marcel Salgado, eu sou CEO da Hectare. A Hectare também é uma fintech que vem trabalhando com soluções financeiras aí para produtores e para todas aquelas empresas que vendem a prazo no agro. Perfeito, Marcel. Vamos começar contigo, então, já para esquentar aqui. E para ilustrar um pouco o potencial, né, do que vem sendo oferecido e das diferentes soluções do crédito, eu queria que você trouxesse o case aí da Hectare, que foi pioneira, né, no lançamento de crédito a prazo, e especialmente o Safra, né, no agro. Quais foram os desafios que você encontrou aí no meio do caminho para ofertar essa nova modalidade? E se você pode falar um pouquinho também dos parceiros, dos clientes que você vem atendendo. Bom, Schmoller, eu acho que não são os desafios do passado, são os desafios do presente e do futuro, porque a gente, né, ainda vai ter muita barreira e muita resistência para entrar com uma modalidade nova, mas só para exemplificar o que a Hectare faz nesse momento, a gente construiu um arranjo de pagamento, o que se assemelha a uma bandeira de cartão, e um cartão de crédito com fatura prazo safra, para resolver problemas, né, que esse instrumento tinha no agronegócio, né? O cartão de crédito ele tem uma dificuldade de entrar,
no agro e no varejo foi avassalador. Eu falo que o cartão de crédito é a maneira mais conveniente de se tomar crédito no Brasil hoje, né? Porque é muito fácil, muito conveniente e é muito simples de usar. Então, o cartão de crédito ele entrou no varejo. Para quem se lembra, as empresas antigamente trabalhavam no crediário, né? Quem vendia a prazo no varejo, Casas Bahia, Pernambucanas e outros exemplos, eles começaram a trazer o cartão para dentro da realidade dessa venda a prazo, saindo do crediário e colocando o cartão no local do crediário, daquele antigo crediário, né? Então, hoje, é bem complicado entrar num grande varejista e tentar fazer até uma compra à vista. É muito mais fácil você comprar pagando pelo cartão. E a gente enxergou esse movimento do varejo e achava isso muito complexo de trazer para o agro por conta das barreiras, né, que o agro tinha. Eu falo que são algumas principais dores, mas o que a gente veio entendendo como uma grande resistência era o limite, né, porque no varejo você está dando um limite ali de R$5.000. R$5.000 para um produtor, ele não compra nada, né? Então, assim, só se for um HF. Agora, para o grande produtor é difícil, ou até para um pequeno, médio, é muito difícil. Um limite desse não é consistente para a atividade. O segundo é justamente o prazo da fatura, porque no varejo ele vence mensalmente, por conta da realidade das pessoas, né? Todo mundo, a grande maioria, é assalariado, então tem receita mensal, fluxo de caixa mensal. E trazer uma fatura de pagamento mensal é o natural para esse ambiente do varejo. Agora, quando a gente fala para o varejo agrícola, isso é muito mais difícil, porque o produtor não tem receita mensal. Ele só tem receita, né, quando ele colhe. E a gente tinha que levar esse prazo, né, esse vencimento de fatura, para esse prazo mais adequado para o produtor conseguir pagar. Então, isso demandava assuntos que são tecnológicos, regulatórios, né, e a gente foi tentando organizar isso para o agronegócio. E também existia uma resistência dos próprios lojistas de como fazer isso, porque o que eu tenho que garantir, o que eu não garanto, quanto que eu pago por esse serviço. A margem do agro, às vezes, não permite pagar o que o sistema tradicional cobra. Então, a gente foi tentando entender e criamos esse conceito de cartão de crédito prazo safra, com essa bandeira exclusiva para o agronegócio, para justamente resolver essas dores. E começamos a conversar com o mercado de venda a prazo. Quem que vende a prazo no agro? Então, foi interessante você trazer a informação do que do que passa pelo Banco Central, né, que movimenta aí 400 bilhões, mas a demanda de dinheiro no agronegócio é de 1,3 trilhões. Então, a gente já fala de trilhão. E 400 é só o que passa e o que sai do mercado financeiro, o que é controlado, recurso que passa no Banco Central. Mas o grande financiador do agronegócio hoje não é esse dinheiro. Isso é uma boa parte. Mas mais de 800 bilhões de reais são financiados pelas empresas, indústrias, cooperativas de produção, revendas de máquinas, fabricantes de máquinas que vendem a prazo no agro. Há um tempo atrás, como no varejo tradicional, né, isso era interessante, tranquilo. Eu quero até fazer um crédito aqui para o meu cliente, porque esse bichinho do crédito, né, quando ele te pica, ele é interessante, né? Eu falo que crédito é a verdadeira algema de ouro. Você vai ficar preso nele, mas é bonito, porque é de ouro. Então, quem entra, e as lojas todas entraram, você constrói uma receita financeira que lá no final do seu balanço, às vezes é melhor do que a sua margem de lucro, no que você realmente vende. Então, encanta. Mas ele encanta enquanto está do tamanho do seu balanço. O problema é quando começa a subir. E o agronegócio passou por esse movimento, né? Porque ele cresceu mais de 10 vezes. Aí. Então, assim, o que cabia no balanço das empresas hoje, às vezes, já não comporta mais. E ela não consegue se financiar para financiar a carteira de clientes. Então, hoje nós estamos no pico desse problema. E muitas soluções estão sendo criadas para resolver esse problema. E a nossa é mais uma dessas soluções, mas realmente é um mercado gigantesco e grandioso. Aí. Obrigado, Marcel. Camila, a AgroToken também tem uma solução
de cartão de crédito, e nesse caso em especial que tokeniza os ativos do agro. É uma parceria com a Visa, e eu queria que você nos contasse um pouco desse mecanismo de concessão de crédito e se ele tem, de fato, uma característica de um pré-pago ou não, e quais as vantagens que você poderia nos dizer que isso gera para a ponta, para o produtor. Legal. Bom, a AgroToken, né, como bem você falou, tem a Visa como investidora, e nós somos uma carteira digital. O cartão é um meio de pagamento dentro dessa carteira, onde o produtor ele tokeniza as commodities agrícolas do agro. Então, além de soja, milho, café, algodão, cana, ele vai, é o que a gente chama, né, de digitalizar essa commodity dentro do nosso sistema, e ela vai se transformar ali num token, que é a moeda ali do produtor. A partir do momento que se transforma na moeda do produtor, ali dentro da carteira, o cartão é um meio de pagamento, né, lastreado aí através da commodity, a commodity é o lastro, e a gente costuma dizer que o produtor faz conta em sacas, né? Então, quando ele vai transacionar ali, principalmente usando o cartão, ele tem ali o extrato dele baseado ali nas sacas que ele usa da commodity que ele tokenizou. E respondendo a sua pergunta com relação à parte de toda a transação, né? A gente tem a transação com commodities disponíveis no mercado, e o que o mercado pratica hoje é a parte de produção futura, né? O que a gente chama ali de grãos em produção, né? De commodity ainda a colher. Então, o que está disponível, não precisa ter ali um financiador por trás, ele já usa o crédito na hora, e a parte que também usa a safra, né? Que vai a colher ainda, pode ser uma revenda que dá o crédito, ou a própria indústria, quem quiser financiar ali por trás, né, da parceria, a gente concede aí o cartão, inclusive fazendo co-branding, que a gente chama, com revendas do agro, para realmente acessar todo esse mercado de crédito que é tão grande. E os benefícios, né, que a gente costuma dizer, além dele poder comprar ali o que ele usa na fazenda dele, né, do produtor, seja um combustível, fazer toda a parte de manutenção do maquinário dele, ele consegue centralizar os gastos da fazenda dele naquele cartão. Ele também pode usar, por conta da bandeira Visa, esse cartão ele é internacional, então a gente costuma dizer, se o produtor for viajar com a família para fora, isso já aconteceu, dele poder transacionar em sacas, vou falar aqui de soja ou milho, enfim, o que ele tokenizou ali dentro. Então, o benefício para o produtor é centralizar as compras, no caso da fazenda, ele pode ter esse acesso dessa comodidade, dessa disponibilidade ali do cartão para ele poder usar. E é isso, eu esqueci de falar, mas a gente faz tudo isso via blockchain, então totalmente seguro, transparente e rastreável, né? São os benefícios que a gente tem por trás. Quais as commodities que estão contempladas hoje, que você já tem, se tem alguma em vista? E eu queria que também você esclarecesse se tem juros na operação, ou se a conversão ela acontece como se fosse uma compra num câmbio normal de moeda. As commodities que estão disponíveis hoje no Brasil: soja, milho, trigo, algodão, café e cana-de-açúcar, né? Não existe juros ali no momento que você vai transacionar. O que acontece é o produtor ele digitalizou dentro da nossa plataforma, ele vai escolher a modalidade que ele quer transacionar, ele quer fixar. A gente estava até comentando, né? O produtor de café provavelmente já vai querer fixar o preço agora porque o café está em alta. O de soja nem tanto, ele vai esperar o melhor momento para, no momento que ele for transacionar ali com o cartão, fixa-se o preço do dia, né? É basicamente como a gente usa o cartão no momento do câmbio, né? Quando a gente vai viajar. Então, é assim que funciona a nossa solução. Perfeito, obrigado, Camila. Nadege, a EAgro, aí, como todos sabem, é o marketplace, né, do Bradesco para o setor de agronegócios, que, além de oferta de insumos, de implementos, também, obviamente, tem o portfólio de crédito. Eu queria que você dividisse com a gente a estratégia, o que representa a EAgro e como que isso está conectado também com o Bradesco.
Muito interessante que os colegas aqui falaram, porque quando a gente observa, a gente está trazendo uma dinâmica de varejo para o agronegócio, né? E o agro, ele vem nessa mão também. Então, nós somos um marketplace de produtos financeiros e não financeiros, então a gente tem máquinas, a gente tem insumos, a gente tem infraestrutura para o agronegócio, e tudo isso atrelado às linhas de crédito. Por hora, o Bradesco é o financiador, mas nós somos um marketplace agnóstico, uma outra empresa ligada, então qualquer agtech, qualquer fintech, qualquer banco pode vir oferecer crédito aqui em algum momento, né? E aí entra toda a parte de crédito, inteligência de dados, que a gente vai falar um pouquinho mais ali para frente. Mas o que a gente faz, né? A gente procura trazer vantagens para o produtor rural, uma vez que a gente tem parceiros e a gente conhece toda a cadeia, né? Hoje, uma negociação, por exemplo, de máquinas, demora aí mais ou menos 4, 5, às vezes 6 meses, que o produtor fica ali avaliando, negociando, vê se vai ser o momento de investir, e especialmente esperando vir a linha do BNDES, pela qual ele vai conseguir se financiar, né? Então, dentro do agro, a gente trouxe soluções para que ele consiga fazer isso. Primeiro, de forma 100% digital. Segundo, mais barata. Terceiro, sem ter toda essa barreira de entrada ali para que ele possa comprar. Um exemplo legal, né? Nós temos ali os parceiros, vou falar de um específico, vou falar da GCO. Hoje, um produtor está negociando lá uma plantadeira da Massey, né? E ele já viu essa plantadeira lá no concessionário dele, já sabe que ele quer comprar. Quando vai chegando perto do momento, ele realmente toma a decisão, a gente do EAGRO já está lá nessa concessionária, como um RP, como um marketplace. Esse produtor já escolhe ali essa plantadeira que ele vai comprar e ele já tem uma taxa mais barata ali, aproveitando todas as dinâmicas da indústria. Então, não é só que a gente está digitalizando o que acontece no físico do campo, eu estou trazendo vantagens para ele, porque eu tenho um custo de servir menor, eu já conheço esse parceiro a GCO, eu tenho outros tipos de garantia ali, como, por exemplo, a CPR Máquinas, né? A CPR hoje é um dos instrumentos mais usados aí do agronegócio, um dos mais versáteis. Prazo safra, você pode inclusive fazer uma CPR para cartão ali, né, Marcelo? E você consegue já trazer para ele uma taxa muito mais atrativa e conhecendo o comportamento de compra dele, né? Então, a gente captura os dados, a gente acaba conhecendo mais o comportamento de compra, a capacidade de pagamento, e tudo isso faz com que no final do ciclo a conta dele fique mais barata, né? Então, é essa dor que a gente resolve. Só para não deixar de mencionar, a gente tem também os produtos com recursos obrigatórios. Então, hoje o produtor, quando vai tomar ali um Pronaf, um Pronamp, ele precisa ir até a agência, ele precisa reunir uma série de documentações, ele precisa ter um projeto, é um trabalho hercúleo. Isso dentro do EAGRO já é feito de forma automática, então ele entra lá, ele é elegível, né, tem enquadramento ali a Pronaf, enfim, ele já sai com o projeto pronto, ele não precisa fazer nada, ele tem uma jornada ali super fluida, em muito menos tempo, né? A gente está no meio do plano safra, depois eu conto as estatísticas reais aí para vocês, porque é o primeiro momento dele. Mas ele tem uma diminuição de cerca de 30% do tempo tomando crédito dentro do EAGRO. Obrigado, Nadege. Bom, eu convido vocês da plateia a irem pensando em alguma pergunta. A gente vai ter a possibilidade de abrir aí para perguntas daqui a pouco. O staff vai ficar com o microfone, é só levantar a mão depois e a gente também faz essa interação. Enquanto isso, tem uma pergunta para vocês três aí. Se, na visão de vocês, essa solução do cartão tende a ficar popularizada, se de fato há apetite tanto por parte do produtor quanto por parte das instituições ou de quem concede para o aumento e a popularização do uso do cartão. Aí, vocês fiquem à vontade aí na ordem. Vamos começar então. Bom, respondendo a sua primeira pergunta, sim, a gente acredita muito, até um pouco com o que o colega falou, né, ou trazendo muito do perfil do varejo para o agro, do uso do cartão, isso se popularizar. Então, é uma ascendente. A parte de... Desculpa, a segunda... Da popularização, e se há um apetite tanto por parte do produtor quanto de quem concede. O produtor, sim, é ele que faz toda essa parte de uso do cartão, e também a parte da revenda, né, dos parceiros que a gente chama. Para quem não concede o crédito, tem ali um cartão, ele pode fazer isso em co-branding, que a gente chama com o nosso cartão.
e também toda a parte da indústria para poder fornecer isso para o produtor. Então, tem crescido bastante interesse, sim. Legal. Vou te pular aí, Vinando. Bom, o que a gente vê de popularização para o usuário final, né, realmente é conveniência, porque a conveniência do cartão ela é imbatível comparado a uma tomada de crédito, apesar, né, de empresas como a EAGRO fazer um trabalho excepcional em redução de tempo da tomada da linha. Mas tem situações que o agro não espera nem 90 dias, nem 30, nem 60, ele precisa de uma aplicação fungicida, de uma máquina, de um implemento, né, que é instantâneo, assim, ele precisa do uso depois da manhã, senão ele perde a lavoura. E ele coloca, inclusive, todos os outros parceiros financeiros que ele contratou no início do plantio. Então, essa conveniência, a gente acredita que para esses momentos é imbatível, né? O fato de você ter um plástico na carteira, chegar lá, comprar o que você precisa e sair com o produto já. Extremamente desafiador, porque nós estamos falando aqui de uma solução que é como o Uber. Você depende do passageiro, mas depende dos taxistas. E no nosso caso aqui, a gente depende dos usuários, depende das lojas, porque, como o pessoal da AgroToken falou, o nosso cartão ele não é um cartão hectare, né? O nosso cartão ele sai com a hectare no rótulo, mas o label é do parceiro. Então, quem entrega o cartão para ele é essa loja que vende para ele. É uma cooperativa que vende insumos para ele. Então, esses são os nossos clientes para quem a gente oferece, porque são esses clientes grandes que vão fazer o trabalho de pulverizar a solução na ponta. E isso a gente tem tido um êxito grande, né? Então, a gente começou com um produto em março e hoje a gente já conta com mais de 20 mil plásticos distribuídos. É lógico que 20 mil para o mercado de varejo chega a ser uma piada, né? Porque você fala de um Nubank com 80 milhões de usuários. Só que o agro tem 8 milhões de produtores. Então, assim, dezenas de milhares no agro já é relevante, e é bem relevante. E a gente está com uma solução nova, né? Então, a adesão é interessante, mas o que está nos surpreendendo é, inclusive, a adesão dos parceiros financeiros. Porque para pagar essa conta, para pagar essa fatura pelo produtor enquanto ele não paga, o nosso cartão é um prazo safra, então, assim, se ele vai pagar só na safra, tem que ter alguém que pague a conta, né, enquanto ele não paga. E os parceiros financeiros, assim, para nossa surpresa, hoje a gente tem, e é assim, um dos únicos números que a gente pode falar, mas a gente tem hoje mais de 1 bilhão aprovado para esses clientes, né? E se a gente for falar de usuários individuais, porque o cliente ele tem um teto, mas dentro da carteira deles tem vários produtores que têm limites individuais. Falando em limites individuais, já está passando de 3 bi. Então, assim, é ainda um trabalho de fazer, né, o que o cartão fez no varejo mesmo, de popularizar, de facilitar. Mas a partir do momento que o produtor ou que qualquer pessoa pega um cartão e usa, eu mesmo não uso dinheiro faz uns 5 anos. Então, assim, é muito conveniente. Então, é nessa conveniência que a gente aposta. Antes de passar para a Nadege, eu tenho especial curiosidade nessa atratividade aí com as cooperativas e as revendas. Assim, como tem sido o ganho de confiança aí desses players aí? Bom, a gente está bem surpreso também com alguns setores. Eu vou falar de setores e não muito de clientes específicos, porque a gente está fazendo as tratativas ainda, mas a gente vinha batendo muito em cima de cooperativas de produção por conta de estratégia, né? Porque a cooperativa de produção ela tem milhares de cooperados. E isso, para a gente, é muito interessante. Então, a gente participa de eventos onde essas cooperativas estão. Já falamos com várias. No Brasil, são 1.160. A gente já falou com mais de 400 e tem evoluído. Só que a cooperativa é um ambiente praticamente político, né? Eu falo que a cooperativa é uma mini prefeitura e a gente tem que conversar com muita gente. Todo mundo muito disposto, né, a entender, a colocar esse serviço para rodar.
Principalmente porque é uma ferramenta de fidelização. Você entregar para o seu cooperado um cartão com a sua marca é muito diferente. É muito diferente. Então, todo mundo se encanta nesse momento. Mas aí a gente vem para um ambiente que tem muita coisa envolvida, inclusive taxa, né? E cooperativa no Brasil tem acesso a capital e linhas obrigatórias com muita facilidade. Então, a resistência vai mais ou menos nessa linha aí. Quando a gente vai para o mercado de empresas privadas, e aí são várias também, a gente começou a fazer um trabalho recente agora com máquinas, né? E equipamentos, inclusive meio descrente do setor, porque o cara não vai comprar um trator no cartão de crédito, né? Por vários motivos. Um deles é porque tem essa facilidade, às vezes, de recurso obrigatório, tem linha BNDES para financiar um trator e tudo mais. Porém, o momento está muito, muito interessante para a nossa solução. E por que a gente entendeu isso? O ano que está bom, o produtor renova a frota. O ano que está ruim, que é o que nós passamos aí nos últimos 2 anos, ele não renova a frota, ele arruma a frota. E aí quem vende máquina, ele tem 2 linhas, né? Ele vende máquinas e ele vende peças. Quando ele vende máquina, a máquina praticamente ele não precisa comprar ela para o estoque e revender ao produtor. Ela sai do fabricante direto para a mão do produtor. É uma questão de faturamento só, mas ela passa muito pouco tempo dentro da revenda. Quando a gente fala de peças, aí o desafio é muito maior, porque ele traz a peça para o estoque, precisa ter peças variadas para ele ter um serviço variado, e aí ele vende peça e serviço. E peça e serviço você tem que vender a prazo, e aí isso mexe no balanço dessas empresas. Então, quando a gente bateu no setor achando que não ia encontrar resistência, o que a gente achou foi totalmente o contrário. Então, a gente começou a falar com empresas de máquinas, né, e equipamentos, e, para nossa surpresa, a gente teve aí clientes que faturam 2, 3 bi, 1 bi, 700 milhões, tudo nessa casa de número, e que todas elas falaram o seguinte: o ano está de 50% a 60% do nosso faturamento em peça. E eu estou precisando da solução. E aí a gente entende o seguinte, né? Dentro de todos os nossos clientes, a gente vê que o cara quer por fidelização, mas o produto é necessário. Mas é necessário e o cara faz isso quando ele quiser. Para alguns setores, a gente é imprescindível. E aí isso é que está fazendo a gente ajustar modelo de negócio e tudo. Então, tá bem interessante. Ele entregando o cartão para o cliente dele vai comprar peça só dele, vai gastar o cartão só lá. Então, assim, tem muitas facilidades. Isso é muito, muito legal, assim. Eu queria só complementar, desculpa, para te concluir, que além, né, desse trabalho do cartão, tem alguns clientes, no caso revenda, que se interessam muito pelo uso do cartão também para fazer programa de loyalty. Então, como o Marcel falou, então eles usam dentro da revenda. E a revenda que não tinha esse programa de cartão ali começa a criar um programa de loyalty para que ele consuma mais ali dentro da revenda também. O que a gente está falando aqui, né? Que todas as dinâmicas de varejo, de loyalty, de você ter uma flexibilidade numa linha de pagamento, porque o agro tem uma linha para cada coisa, né? Então, a CPR é o mais versátil, ela é menos burocratizada no e-agro e em outras em companhias que fizeram também jornadas digitais, que cortaram partes do processo, que fizeram, depois a gente fala um pouco mais sobre isso, mas são linhas muito específicas para cada coisa. Quando a gente está falando de um cartão de crédito, estou falando de tudo, né? E aí eu pego a despesa total do produtor lá, desde investimento, então troca de parque de máquinas, manutenção de parque de máquinas, combustível que eu preciso fazer no dia a dia, troca até de caminhonete, escola do filho, enfim, você tem uma possibilidade muito grande com uma linha, nada mais é do que uma linha agnóstica que dá segurança, por exemplo, no caso do que a gente está falando aqui da AgroToken, para quem está cedendo aquele crédito, né? Então, eu acho que todas as dinâmicas de varejo, marketplace incluso, e aí a gente tem algumas barreiras de entrada que tem muito mais a ver com os setores do que com o próprio produtor rural. Eu acho que é um caminho sem volta para o agronegócio, né? O que a gente tem de desafios aqui, obviamente, é a complexidade, margens para você conseguir monetizar esses produtos, né? Afinal, você
tem antecipação de recebíveis, você tem complexidade regulatória, você tem... a gente trabalha muito com garantias, mas eu acho que a gente está tirando uma dor do produtor, que é de ficar esperando um recurso, e obviamente quanto mais a gente melhorar, né, nas AgFintechs, o funding, os lastros, a gente vai conseguir oferecer essa vantagem de forma mais clara, mas você está descomplexificando a forma como ele se financia e dando oportunidade de ele ter um planejamento melhor de todas as despesas que ele tem, que o produtor hoje não tem, né? Então ele em algum momento ele vai conseguir olhar para tudo que ele tem ali tomado e se planejar, e aí você descomplexifica, porque ele está só vendo o preço do grão lá na frente, que é onde ele lastreou, e a linha vai servir para o que quiser, né? Obviamente isso depende de uma evolução. Você dá o cara vai comprar uma plantadeira lá de 6 milhões, você comprar no crédito é que nem se comprar um carro no cartão de crédito, né? Tem quem faça, mas eu acho que a gente começa daí e vai implementando programas de pontos, vai dando mais canais para que ele possa fazer a compra e tirar dores do dia a dia dele também, né? De negociar com várias empresas, enfim. E tudo isso acaba virando essa dinâmica de varejo mesmo, de você conseguir hoje comprar qualquer coisa que você queira pelo teu computador, pelo teu computador, pagando com meio de pagamento do cartão de crédito. Legal, deixa eu aproveitar e ver se tem alguma pergunta da plateia, se tiver alguém. Posso fazer a primeira? Pode. Obrigado. Nestor, da PwC. Eu queria explorar um pouquinho, já que a gente está falando da concessão, né, desse crédito, e aí até como é que a gente pode democratizar e popularizar um pouco mais, eu acho, isso no mercado brasileiro. Como é que a gente dá acesso para que realmente todos tenham essa disponibilidade? E aí, olhando até um pouco através da Nadege, por causa que tem o banco por trás, olhando lá do banco, como é que essas grandes instituições, até o que o Marcel falou que não participam hoje, possam também participar e ser maiores viabilizadores desse crédito para esse mercado? Eu vou começar, depois passo aqui para vocês. A democratização do crédito é altamente discutida num ambiente em que o Marcel falou de 8 milhões de produtores, eu vou usar uma frase do Tejão que eu gosto muito. O Brasil tem 4 milhões e meio de produtores, dos quais 2 milhões ele passam fome, os outros representam grande parte do mercado tomado, né? E esses outros? Eles são super importantes, eles têm uma representatividade gigante para o Brasil, mas a gente não acessa, que são os clientes que estão lá nas cooperativas, que é o pequenininho que tem acesso a recurso obrigatório. Geralmente você tem um banco, o Banco do Brasil, que conhece esse cliente. Então, existe disponibilidade de recurso para esses agricultores. O banco é que não sabe dar. Por quê? Porque ele não conhece esse cliente. Então, você vai passar por dados, obviamente. Então, a gente hoje trabalha em ferramentas, né? Dentro do EAGRO, a gente tem uma Data Tech. Então, eu sou capaz de combinar os dados que já estavam lá no Bradesco, de algum momento que ele possa ter movimentado aqui, os dados que eu estou coletando através dessa Data Tech, birôs, parceiros, enfim, a capacidade de conceder crédito e de combinar o crédito é o que faz relevante um player que financia no mercado, né? E sem ter os parceiros que estão ali naquele one-to-one, o distribuidor, a cooperativa e outros, para que esse produtor tenha acesso, tenha conhecimento e para que essa porta seja aberta, eu acho também que a gente não pode falar em democratização, então tem que ter parceiros de distribuição que estão no one-to-one ali do mercado. E eu acho que quanto mais gente tiver nesse mercado, eu acho bárbaro a gente ter competidores, que a gente vai melhorando a capacidade de resolvedores. Eu acho bárbaro que a gente tenha vários marketplaces no mercado. Mas é concorrente, não sei o quê. Cara, a gente está abrindo uma porteira ali para uma barreira de entrada gigantesca, que é fazer uma compra digital no Brasil. Hoje o produtor não faz compra digital no Brasil porque todo mundo quer proteger o cliente, né? Isso foi polêmica, agora eu sei. Mas, então, isso tem que ser rompido. E não é um player, um bancão que vai romper. É o ecossistema todo junto. Por isso, até a ideia do Bradesco de, puxa, eu preciso ter uma entidade aqui agnóstica, uma AgFintech, que olhe para esses problemas com outro olhar e que seja capaz de combinar todos esses fatores, né? Mas democratização, para mim, passa por aí. Dado, acesso e você fazer mobilização de ecossistema. Bom, assim, eu também acredito na mesma linha aqui da Nadege e o que democratiza o crédito, né? Quando a gente fala de democratizar o crédito, parece que ele não está chegando. Na verdade, ele chega sim, mas ele está chegando pela empresa, né, que vende a prazo e trabalha isso no crediário.
a boa parte, né? Então, assim, 2/3 de todo o recurso, ele roda porque a empresa vende a prazo, né? E essa empresa protege o cliente. Então, é difícil que um banco venha aqui e consiga acessar o cliente do cliente, né? O mercado B2B2C. O que a gente pensou para romper essa barreira? Dar o cartão com o rótulo dela, da empresa. Porque aí é ela que está entregando. Ah, mas o recurso vem de onde? E a gente é agnóstico. A gente não tem, né, um banco fixo para fazer esse financiamento das faturas. A gente tem uma plataforma onde os financiadores embarcam e eles ali fazem concessões de limites, antes mesmo do cara gastar. E depois que ele fez a concessão do limite, aí o limite entra para o plástico e quem gasta não é a empresa, quem gasta é o produtor. Então, assim, é uma tentativa de democratização mesmo. Então, assim, esse é até propósito do nosso produto, entendeu? E concordo com os dois, e para complementar a fala aqui, a gente tem um acesso muito para democratizar isso através dos nossos parceiros, né, das revendas, e também a gente procura com esses parceiros participar ali das campanhas de vendas, né? Então, além de entrar com, enfim, o financiamento, outras coisas que os parceiros oferecem ali para o produtor, a gente também vem com a parte da oferta do cartão e aí com benefícios aí que ele pode ter uma vantagem ali também para a gente poder acessar e democratizar isso. Legal. Acho que tem alguém? Sim, pessoal, E ele depois aí você passa para ela na frente, por favor. Claro. Na verdade, eu tenho duas perguntas, né? Uma para AgroToken. Se você pudesse comentar um pouquinho mais de detalhes, o início da jornada para o produtor, né? Como é esse processo inicial para tokenização até chegar na parte depois do cartão em si ali e o crédito, né? E para Hectare, no caso da concessão do crédito, né? Se você puder comentar um pouquinho de como é feito essa concessão, a análise, né, e liberação ali do percentual, quanto é liberado, quais são os critérios que são utilizados para essa liberação do crédito? Obrigado. Obrigada pela pergunta. Respondendo a primeira pergunta, a gente tem duas maneiras, né, ali de fazer o acesso, né? O produtor que ouviu falar da gente, busca pela gente e acessa a plataforma. Geralmente esse produtor ele tem uma demanda de compra, seja ali um implemento, um maquinário ou um insumo, ou realmente para usar o cartão. Então vem ali do mercado, né? Aí é feita toda uma complementação de documentos ali dentro, que é o barter, porque a gente aceita grãos como forma de pagamento, são os mesmos documentos do barter, é feito pelo nosso back-office. Ele nesse momento já criou ali a carteira digital dele. A partir desses documentos serem aprovados, se for um transacionamento futuro, é disponível crédito ali para ele, né? E quando eu falo crédito, como eu citei no começo da minha fala, nós somos o cartão é um meio de pagamento. Então, ele não vai comprar um implemento ou um maquinário com o cartão. Então, a gente disponibiliza ali um link de pagamento da demanda que ele quer comprar, né? Então, vem assim, ou através dos nossos parceiros, né? Então, a gente tem um parceiro no Sul, que é a SLC Agrícolas, da John Deere. Então, a gente faz parte desse pool de pagamentos deles. Então, geralmente, a gente participa das campanhas de vendas e quando o produtor quer pagar em grãos, esse parceiro não aceitava grãos como forma de pagamento, então a gente viabiliza essa transação ali para ele, para acontecer tudo dentro da plataforma. Espero ter respondido. Sim, obrigado. Bom, nessa questão da concessão, como que funciona, para a gente simplificar, o que a gente começou a trabalhar? Eu chego no próprio parceiro, no lojista, e aí o limite que ele já dava, né? Porque se ele está te financiando uma peça, uma máquina, um insumo, financiando assim, ele está deixando você pagar em 6 parcelas, é porque ele já acredita em você. Então, assim, ele já te deu o crédito. E esse mesmo limite eu posso trazer ele para dentro de um cartão num primeiro momento. Então, a concessão é básica, é o fato da loja te conhecer, ela já coloca lá qual que era o seu limite já de que ela já operava. Ela simplesmente transfere aquilo para dentro de um cartão e você pode gastar com mais facilidade. Isso é a primeira situação. Porém, o que as grandes lojas querem é que ela não seja o financiador mais, né? E aí a gente começa a trazer para o ambiente financiadores.
E o cadastro da loja já serve como prévia para o financiador fazer uma pré-análise. Ah, mas eu nunca mais vou precisar colocar nenhum documento dentro da plataforma? Não. Assim, você vai ter que colocar documento sempre. É como o cartão de crédito mesmo, né? Então, assim, hoje você começa com um limite de R$2, R$3.000 e conforme você vai usando o cartão e completando cadastros, ele vai te jogando o limite para cima. E é a mesma dinâmica que a gente quer fazer. Então, o que é melhor? É melhor porque isso fica uma jornada mais fluida. Você não precisa parar em um determinado momento e fazer um input gigantesco de documentos, né, que a gente chama de kit banco, para depois começar a usar. Você já pode começar usando limites menores e quanto mais você quiser limite no cartão, aí você vai ter que entregar realmente mais comprovações, porque o mercado de crédito é isso. Para ele confiar em você, você tem que mostrar mais de você para ele. É um relacionamento, né? Eu tenho 2 perguntas, na verdade. A primeira vocês falaram um pouco de como são feitas as garantias para as operações de crédito. Nesse sentido, vocês acham que o seguro, e ainda mais, né, com uma frequência de quebra de safra e uma maior frequência e severidade também dos eventos climáticos, vocês acham que seguro pode fazer parte desse pacote de garantias nas operações de crédito que vocês fazem? E, em caso positivo, como que vocês veem a relação do crédito com o seguro? O parceiro de crédito deveria ser um canal para o seguro, ou um canal e potencial beneficiário, ou o próprio crédito seria um potencial comprador do seguro? Pode responder, Inade, você já estava falando desse assunto mesmo. Eu começo aí, vocês me complementam. A gente estava falando disso justo aqui agora. Você tem um tipo de seguro, tem vários tipos de seguro, né? Quando a gente fala de atrelar crédito e seguro. Tem um seguro bem legal que tem no varejo também, de novo, dinâmica de varejo, chama seguro prestamista. Esse seguro, ele pode ser incluso numa operação do agronegócio, né? Numa CPR. Então, por exemplo, você vai pagar lá uma parcela maior por esse seguro, e se você perder sua capacidade de pagamento, esse seguro vai cobrir ali aquele empréstimo que você tem com o banco, com a fintech, enfim. Então, esse é uma alternativa legal, já existe, a gente tem dentro do agro outros bancos, na verdade eu desconheço, que é uma inovação, mas vai ser acessível. E agora falando de seguro de safra, né? Por que a gente não tem uma grande massa de seguro de safra no Brasil? Eu acho que passa por um fator cultural, né, de produtor não ter a cultura de contratar seguro. Por quê? Porque ele acha porque acha que é caro. E essa dinâmica é um ciclo não virtuoso, porque quando as seguradoras não têm uma carteira relevante para elas poderem precificar o risco e elas saberem que elas têm regiões com mais intempéries climáticas, mas nas regiões em que no ano não tem, você tem produtores que têm seguro e ela conseguir diluir esse risco, ela não consegue fazer um preço legal para nenhum produtor de nenhuma área, né? Então, enquanto você não tem adesão, você não consegue fazer uma precificação de risco melhor. Uma solução para isso que a gente estava conversando a gente tem a dinâmica do mercado de automóveis, né? Então, muita gente não tinha a cultura de contratar seguro de automóveis e muitas insurtechs começaram a fazer aqueles seguros que cobrem só uma parte do risco, né? Então, tem cobertura só de uma parte da franquia, mas você não tem cobertura de vidro, você não tem carro reserva, é o paramétrico, né, do agronegócio. Então, acho que essa seria uma bela de uma forma de entrada, mas tem outras tantas questões aí, complexidades que os colegas podem comentar. Eu ia complementar, né, a sua resposta, que quando a gente faz a transação futura, nós não damos crédito, né, que ainda são os parceiros que estão dentro da plataforma. A recomendação é que se feche com um seguro agrícola, né? Até a gente viu, por conta do que deu a catástrofe no Rio Grande do Sul, a importância de se ter um seguro por trás para poder cobrir aí o que aconteceu. Então, a tendência é crescer, aumentar, mas ainda não é uma prática, né, do mercado. Só complementando, para os recursos que são subsidiados pelo governo, você tem um seguro atrelado, né? É obrigatório. Os outros instrumentos, hoje ainda não tem, você não tem essa obrigatoriedade, mas você tem opções. E eu acho que isso passa também, cultural, por conta dessa questão de preço, né? Quando a gente fala de taxa, uma discussão que a gente tem aqui é que o fato da gente ter, né, o plano safra com recursos obrigatórios subsidiados,
isso traz uma referência para o mercado de precificação de taxa. E para o mercado de crédito, ou qualquer concorrência em qualquer mercado, a gente não está falando de custo de dinheiro aqui, ou taxa para dinheiro, mas em qualquer outro setor que você subsidie uma ponta, o concorrente não quer entrar porque é difícil competir. E quando a gente está falando de crédito, né, eu falo que o Plano Safra ele ajuda demais, mas ele põe uma referência, uma baliza ruim. E aí o produtor, sempre que chega para contratar um crédito, ele fala assim, não, mas eu tenho taxa a 8% ao ano. E a gente sabe que isso é 2/3 de mentira e 1/3 de verdade. Porque 1/3 tem realmente para toda demanda de crédito no agro. Os outros 2/3 não existe esse crédito subsidiado. E aí, se a gente coloca o seguro obrigatório, você aumenta o custo. Então, assim, é uma barreira que fica difícil vender. Mas é natural que se todo o crédito saísse segurado, a taxa ia cair automaticamente na sequência. E a gente não consegue ter essa sequência, porque não dá tempo do mercado de crédito sofrer menos, e aí ele precifica sempre a taxa para cima. Legal, obrigado. Bom, a gente tem um tempinho ainda, queria deixar livre para vocês fazerem as considerações finais, eventualmente algum item que não foi coberto, que vocês queiram destacar, ou falar um pouco em perspectiva o que vocês esperam do mercado, até naquela pergunta que você mencionou ali na nossa conversa, na verdade, para onde vai, mas pode ser também. A gente está bem otimista, né? A gente estava até conversando aqui embaixo, apesar do agro tá passando por aí 2 safras, né, um pouco complicadas, abriu-se a opção de fazer o barter, né, veio uma solução bem positiva para a gente e a procura tem crescido, e com relação ao mercado a gente está bem otimista, a gente vê os números, né, crescentes e alguns dados que a gente conversa com os parceiros e com os produtores. Claro, preocupante, mas a gente vê que vai voltar ao ciclo normal, né, como sempre foi o agro aí historicamente, né? Então a gente tem perspectivas positivas. Nós também somos otimistas, né? Eu acho que você estando dentro de um setor como o nosso, que vai sempre crescer, o Schmoller, não lembro se é o Schmoller ou alguém fala que quem quebra é o agricultor, não é o agro, né? E acho que nosso papel como instituição financeira é dar condições para que esse produtor honre com a sua dívida e mantenha seu negócio sustentável. A gente passou aí, realmente, está passando por um momento muito difícil e também isso é muito cultural, né? A gente estava discutindo aqui antes. O agro sempre foi cíclico e sempre vai ser cíclico, e o clima vai mudar e outras dificuldades vão surgir. Então o produtor ele precisa aprender a se planejar, né? O papel de você manter uma sustentabilidade financeira no agronegócio é cada vez maior das instituições, seja com seguro, seja com você exigir condições de ESG para que você ofereça aquele crédito, seja você entendendo melhor esse produtor rural para fazer uma melhor recomendação, seja você encurtando, dando mais condições para que ele faça os pagamentos de todos os seus bens. Então, nós somos otimistas, a gente acha que essa intempérie vai passar, eu falo, né, o produtor não fica devendo, ele demora um pouco mais para pagar. E o papel educacional nosso é muito grande, né, de quem tem o olho a olho ali no cliente, de poder ajudá-lo a que ele tenha uma sustentabilidade financeira, vai ser cada vez maior, mas somos otimistas, a gente acha que o agro vai continuar crescendo, porque tem muito espaço ainda. Eu também, assim, a gente tem uma condição diferente, né, como país, como clima e como produtor, e nós adotamos isso, né, como cultura realmente, né? Então o agro é o setor que cresce e carrega economicamente o país, a gente vê isso pelos próprios números de PIB e tudo mais. E o produtor precisa de condição, né? Ele precisa de condição para comprar, ele precisa de condição para produzir. O que a gente quer é facilitar o trabalho dele, que já é difícil demais, né? Então, assim, nessa questão de crédito, ele fica parecendo um pouco de mimado, né? Porque o cara só quer crédito barato e quando chega a hora de pagar ele não paga ou demora a pagar. Mas o produtor ele tem uma vida complicada pra caramba para fazer e ele tem uma indústria a céu aberto, né? Então, assim, esse sofrimento a gente compartilha e quer facilitar a vida dele. Então, se ele precisar de um recurso cada vez mais fácil, a gente tem que facilitar a jornada para ele, e é essa nosso propósito, né? Facilitar a jornada e deixar a esteira
de crédito mais fluida possível. Legal. Bom, em nome da PwC, a GTEC Innovation, queria agradecer a presença de todos e agradecer especialmente pela gentileza dos painelistas aqui, pelos insights e pelo debate. Muito obrigado. Muito obrigado. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. E se você quiser acompanhar as novidades e tendências que estão ocorrendo no ecossistema de inovação do agro, nos siga nas nossas redes sociais, @PwC AGTEC Innovation. E também acompanhe as nossas publicações para não perder a oportunidade de participar do próximo AGTEC Meet.